atrás dele entusiasmadas. O diabo incutia-lhes, a grandes golpes de eloquência, toda a nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava da fraude. Chamava-lhe o braço esquerdo do homem. O braço direito era a força, e concluía: muitos homens são canhotos. Eis tudo. Ora, ele não exigia que todos fossem canhotos. Não era exclusivista. Que uns fossem canhotos, outros destros. Aceitava a todos, menos os que não fossem nada. A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda foi a da venalidade. Um casuísta do templo chegou a confessar que era um monumento de lógica. A venalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que, em todo caso, estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo? Negá-lo é cair no obscuro e no contraditório. Pois não há mulheres que vendem os seus cabelos? Não pode um homem vender uma parte do seu sangue para transfundi-lo a outro homem anêmico? E o sangue e os cabelos, partes físicas, terão um privilégio que se nega ao caráter, à porção moral do homem? Demonstrando assim o princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois mostrou ainda que, à vista do preconceito social, conviria dissimular o exercício de um direito tão legítimo, o que era exercer, ao mesmo tempo, a venalidade e a hipocrisia, isto é, merecer duplicamente. E descia, e subia, e examinava tudo, e retificava tudo. Está claro que combateu o perdão das injúrias e outras máximas de brandura e cordialidade. Não proibiu formalmente a calúnia gratuita, mas induziu a exercê-la mediante retribuição ou pecuniária ou de outra espécie. Nos casos, porém, em que ela fosse uma expansão imperiosa da força imaginativa e nada mais, proibia receber nenhum salário, pois equivalia a fazer pagar a transpiração. Todas as formas de respeito foram condenadas por ele, como elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal, salva, todavia, a única exceção do interesse, mas essa mesma exceção foi logo eliminada pela consideração de que o interesse, convertendo o respeito em simples adulação. Era este o sentimento aplicado e não aquele. Para arrematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insolváveis. Não se devia dar ao próximo senão indiferença, em alguns casos, ódio ou desprezo. Chegou mesmo a demonstração de que a noção de próximo era errada, e citava essa frase de um padre de Nápoles, aquele fino e letrado Galiani, que escrevia a uma das marquesas do antigo regime: leve à breca o próximo, não há próximo. A única hipótese em que ele permitia amar ao próximo era quando se tratava de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a si mesmo. E como alguns discípulos achassem que tal explicação, por metafísica, escapava à compreensão das turbas, o diabo recorreu a um apólogo. 100 pessoas tomam ações de um banco para as operações comuns, mas cada acionista não cuida realmente senão dos seus dividendos. É o que acontece aos adúlteros. Este apólogo foi incluído no livro da sabedoria. A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa às urtigas e vinham alistar-se na igreja nova. Atrás foram chegando as outras, e o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se, a doutrina propagava-se, não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse. O diabo alçou brados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis, às escondidas,
praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas, por partes e, como digo, as ocultas. Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente 3 ou 4 vezes por ano, justamente em dias de preceito católico. Muitos avaros davam esmolas, à noite ou nas ruas mal povoadas. Vários dilapidadores do erário restituíram-lhe pequenas quantias. Os fraudulentos falavam uma ou outra vez com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado, para fazer crer que estavam embaçando os outros. A descoberta assombrou o diabo. Meteu-se a conhecer mais diretamente o mal, e viu que lavrava muito. Alguns casos eram até incompreensíveis, como o de um droguista do Levante, que envenenara longamente uma geração inteira e, com o produto das drogas, socorria os filhos das vítimas. O diabo fez muitas outras descobertas extraordinárias, entre elas esta, que o desorientou completamente. Um dos seus melhores apóstolos era o Calabres, varão de 50 anos, insigne falsificador de documentos. Ele possuía uma bela casa na campanha romana, telas, estátuas, bibliotecas e etc. Era a fraude em pessoa. Chegava a meter-se na cama para não confessar que estava são, pois esse homem não só não furtava ao jogo, como ainda dava gratificações aos criados. Tendo angariado a amizade de um cônego, ia todas as semanas confessar-se com ele, numa capela solitária. E, conquanto não lhe desvendasse nenhuma das suas ações secretas, benzia-se 2 vezes, ao ajoelhar-se e ao levantar-se. O diabo mal pôde crer tamanha aleivosia, mas não havia duvidar. O caso era verdadeiro. Não se deteve um instante. Propôs uma nova audiência com o juiz. Desprezando as cerimônias, o diabo falou pasmado sobre tudo o que via, pedindo a Machado de Assis uma explicação. Este replicou: Não lhe deu tempo de comparar, refletir e concluir do espetáculo presente alguma coisa análoga ao passado? Trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno, o diabo dirigiu-se ao Senhor, em busca de uma resposta. Deus ouviu com infinita complacência, não interrompeu, não repreendeu, não triunfou, sequer daquela agonia satânica. Pôs os olhos nele e disse-lhe: Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? E Machado de Assis concluiu: A eterna contradição humana.